Capítulo 4. Tipos de arranjo físico e balanceamento de processos em linha. Objetivos de aprendizagem. Conhecer diferentes tipos de arranjo físico, layout, de processos produtivos e de processos de prestação de serviços. Aprender a projetar ou avaliar o arranjo físico a partir de fatores quantificáveis. Aprender a balancear processos em linha. Tipos de arranjo físico. Arranjo físico ou layout refere-se à forma como os equipamentos, máquinas, ferramentas, produtos, mão de obra, enfim, os recursos produtivos estão organizados dentro da empresa. Um bom layout pode contribuir para a produtividade da empresa, reduzindo custos operacionais, tempo de processamento e desperdícios. Arranjo físico posicional. No arranjo físico posicional, o produto a ser produzido ou o cliente a ser tratado no processo de prestação de serviços fica estacionário e os recursos de transformação, como máquinas, ferramentas, instrumentos e pessoas, são deslocados até ele, conforme o necessário. Exemplos de processos com esse arranjo físico são produção de navios e aviões, UTIs de hospitais. Arranjo físico funcional. No arranjo físico funcional, também chamado de arranjo físico por processo, os recursos ou processos similares são agrupados em um mesmo local. Este tipo de arranjo físico é ideal, por exemplo, para processos produtivos com grande variedade de produtos e baixo volume de cada item. São exemplos de processos que adotam esse tipo de arranjo físico: hospitais, supermercados e metalúrgicas fabricantes de peças em pequenos lotes. Arranjo físico celular. Uma célula de manufatura é uma área restrita dedicada à fabricação de partes de produtos inteiros ou de famílias de produtos. Exemplos são as células de montagem em empresas automobilísticas e células para a produção de roupas específicas em confecções. Arranjo físico por produto. No arranjo físico por produto, produtos ou clientes seguem o fluxo no qual o processo foi arranjado fisicamente, pois isso coincide com a sequência das etapas necessárias para a fabricação do bem ou para a prestação do serviço. Montadoras de automóveis, refinarias de petróleo e usinas de álcool são exemplos de processos manufatureiros que utilizam arranjos físicos por produto. Avaliação do arranjo físico funcional por meio de fatores quantificáveis. A elaboração de arranjo físico funcional leva em conta os seguintes fatores quantificáveis: quantidade de itens a ser transportada, a distância a ser percorrida e o custo unitário de transporte. Assim como nos métodos de localização de empresas, o objetivo aqui é minimizar o custo total do transporte. Para a determinação de arranjos físicos funcionais em processos de prestação de serviços, nos quais os clientes estão presentes fisicamente, geralmente o que se pretende minimizar são as distâncias totais dos fluxos de clientes entre as áreas não adjacentes. Assim, levam-se em conta na análise o fluxo de clientes e não de materiais entre os setores e departamentos que constituem o processo de prestação de serviço e as distâncias entre eles. Balanceamento de processos em linha, produto único. Para entendermos o balanceamento de processos em linha, primeiramente temos que entender o termo tempo de atravessamento ou lead time. Tempo de atravessamento é o tempo que leva entre a entrada dos insumos no processo até a saída do produto ou finalização do serviço. O balanceamento de processos em linha é a distribuição das atividades nos postos de trabalho ao longo da linha, visando a obtenção de menores lead times, melhores índices de produção com o menor número de postos de trabalho. O tempo de duração das atividades em cada posto de trabalho devem ser aproximados para evitar ociosidade e desequilíbrios ao longo do processo. Para o balanceamento de processos em linha, devemos seguir as seguintes etapas. Determine quais são as tarefas e em que ordem elas devem ser realizadas para produzir um dado item, produto ou peça. Elabore um diagrama de precedência das tarefas com base nas informações levantadas na etapa 1. Estime o tempo de duração de cada tarefa. Calcule o tempo de ciclo, que é o tempo entre cada item que sai no final do processo em linha.
Tempo de ciclo é igual ao tempo de produção disponível dividido pela quantidade de itens a serem produzidos no tempo de produção disponível. O TC deve ser igual ao takt time, que é o intervalo de tempo que deve ser produzido um item para conseguir atender a demanda. Calcule o número mínimo ou número teórico de estações de trabalho. O número teórico é igual ao tempo total para produzir um item na linha dividido pelo tempo de ciclo, sendo que o tempo total para produzir um item é a soma do tempo TI do item em cada operação. Utilize uma regra heurística para atribuir tarefas às estações de trabalho, de forma que o processo fique balanceado, respeitando o tempo de ciclo e a sequência da realização das tarefas. Por fim, calcule a eficiência do balanceamento.